isto era o que o Francisco queria fazer. Exato. Quando vir como é que me explicaram como é que isto pode ser feito, vai-se rir, mas pronto, é o que dá. Uh, ora bem, basicamente é assim. Eu começo por fazer uma parede de 15, vou pôr aqui, sei lá, com 3 metros. Já agora, qual é que é a dúvida? Era conseguir fazer esta parede. Porque se eu fizer uma parede de 15 e depois outra de 35, acho que era esta. Não era isto que eu quero. Vou trocar as camadas. Eu quero fechar aqui a caixa de ar, não é? Quero fazer isto conforme está aqui. E ele não me deixa. E gera ali uma espécie de um conflito. Não lembro se isto é duas e aqui é uma. Não, não está bem. Não, era 3. Boa noite, desculpa o atraso. Não faz mal. Ei, pá, já estão todos. Portanto, ele Peço aqui desculpa o atraso, só corrige-me e cheguei não. agora a casa. Diga, diga. Só cheguei agora a casa, peço desculpa. Deixa-me ver, eu vou aqui. Vamos ver, porque depois eles mandam-me um relatório de acesso e eu aí não tenho como fugir, mas pronto, pelo print screen vamos ver se chegamos lá. Portanto, eles estão a ver que ele faz muito bem a ligação cá em baixo, mas depois lá em cima, como tem ali outra parede a ligar com esta, ele não fecha a caixa de ar. Portanto, o ideal era que ele fizesse qualquer coisa como isto, mas não queríamos isto, queríamos mesmo assim com esta perfeição. Portanto, era isto que o Francisco queria. O problema é que isto não dá para fazer numa parede só. Portanto, vamos ter que fazer aqui uma coisa extremamente rebuscada. O que é que eu vou fazer? Eu vou aqui, vou eliminar esta última camada. Okay. Vou criar uma outra parede igual a esta. Por exemplo, daqui. Vou pô-la ao contrário. Não, estava bem. A camada é que está virada ao contrário. Daqui até aqui. Só que agora vou. Não, aqui não preciso orientar. Vou apagar o reboco. E vou aumentar a espessura. Portanto, porque ali é uma parede de 15 cm. Esta vou pôr igual àquela. Cá está o tal menu. E agora vou ver a distância entre este e vou pô-lo com 4 cm do isolamento térmico. Acho que era 4. Pronto. E agora, outra parte rebuscada que eu pego nesta. Vou criar uma cópia algures aqui. E vou-lhe tirar a parede. Portanto, vai ficar só o reboco. Um grande Esse? trocadilho. É? Um grande trocadilho. É verdade. E agora faço o reboco que falta aqui. Deixa eu ver se ele faz a ligação. Prontos. Agora posso editar esta e transformá-la num isolamento térmico. Está aqui. E vou lá. O problema disto é porque, seja que se eu quiser meter aqui uma porta, estou feito, não é? Porque tenho
Tenho Tem o aqui reboquinho duas separado. paredes, não tenho uma. E o reboco. Ou seja, se eu meter agora aqui uma porta, por exemplo aqui, por aqui, ele só me abre o buraco aqui. Se eu quiser abrir, pois, ainda por cima com esta coisa aqui. Embora aqui é fácil de resolver. Achava eu. Pois, aqui tenho é que tirar mesmo o forro e arquitrave, senão... Pronto. E agora aqui, crio outra porta. Aqui, pode ser abrir para o lado contrário. Mas depois seleciono a porta e tenho aqui uma opção que me transforma a porta num buraco só. Portanto, e já fico com o buraco da porta no sítio. Não fiquei feio com ombreiras. Portanto, isto foi a solução que me deram. Eu quando me deram esta solução eu lembrei-me daquela cena de balas e bolinhos. Você tem aspecto de quem conhece. Tenho. Conheço, pois. Aquela expressão de balas e bolinhos. Oh Tona, até ficaste coisa dos olhos, não é? E pronto, foi um bocadinho a minha reação, não é? E não deixa de ser verdade. Mas pronto, mas funciona. A verdade é essa, não é? Funciona mais ou menos. Ficamos com aquele problema lá da... Eu por acaso aqui ombreira. até se consegue resolver. Eu por acaso estava a ser... Aqui consigo resolver. Porquê? Que eu posso fazer isto. Posso fazer agora outra parede. Pois, e mete a porta nessa parede e... Ou seja, na parte onde precisa de meter a porta, mete só uma parede. Exatamente. Yeah. Pois. Mas é... Oh, Tona, até ficaste azul. Muito bem. Obrigado. É assim, é o que há. Obrigado. Basicamente é isto. E ainda por cima elas aqui, fica ali um tracinho, mas ninguém vê. Não é fácil. Mas pronto, mas é a solução que me deram. Eu quando olhei para aquilo eu fiquei assim. Como? Mas pronto, está. É a forma engenhosa que eles arranjaram de resolver a questão. E depois coloquei também a questão das paredes trianguladas. E esse só por divertimento vou-vos mostrar aqui. Deixa-me ver aqui a resposta que me deram. Isto às vezes os problemas de comunicação são terríveis. Portanto, eles achavam que isto é que é uma parede triangulada. Portanto, ou seja, é uma parede com pirâmides em vez de mosaico. Portanto, pronto, já estou a tentar esclarecer e explicar à senhora que faz este tipo de suporte que, pronto, aqui as coisas são diferentes. Mas é curioso porque, portanto, esta empresa é húngara, não é? Portanto, é do mesmo país do Archicad e eles não têm este problema lá. Portanto, as casas lá são todas ortogonais. É uma coisa curiosa. Pronto, pensei que o lote gótico, não é? Que nós temos aqui em Portugal, muito, que tem a ver com a divisão de propriedade, muitas vezes, das culturas, não é? Dos campos, que são divididos assim. Pensei que era comum praticamente a todos os países. Pelos vistos, não é. Portanto, é assim uma coisa um bocado estranha, mas pronto. Só uma questão. Sim, Já sim. agora, eu dei este exemplo das paredes e tive que fazer de uma a uma. Ao colocar a porta, há possibilidades de ir à secção, fazer um corte à frente da parede e editar a parede, ou seja, fazer o contorno como nós pretendemos.
Não percebi, desculpa. Como é que é? Ou seja, agora colocou a porta, por exemplo, há pouco. Teve que dividir a parede ao meio, colocou uma parede simples, sem reboco, mas em cima ela, por exemplo, se o corte passasse nessa porta, a parte superior da porta não tinha reboco, ou seja, não aparecia no pormenor, neste caso no corte, digamos assim. Havia possibilidade de editar a parede na secção, ou seja, a altura dela, fazer um furo, neste caso, há alguma possibilidade? É que o Revit permite isso. Nós clicamos 2 vezes na parede e ela dá para editar para onde nós queremos. Temos isto, é o corte, ok? E o que é que pretendia fazer que eu não percebi? Ou seja, na outra secção, não é o corte nesse corte, mas sim no outro que estava ao lado, em alçado, digamos assim, também pode ser em alçado. Nós clicamos, por exemplo, no Revit, estou a falar no Revit, clico 2 vezes na parede e dá para editar a parede como nós pretendemos. Posso desenhar o que quiser e depois ele fica no formato de parede como nós achamos melhor. Portanto, aqui, Assim, imaginemos que nós temos um feitio de uma parede, os arquitetos gostam de fazer isso, um feitio qualquer na parede. Como é que nós conseguimos editar essa parede? Ou seja, clicar, você vai clicar, mas não dá para editar, só tem que ir às propriedades, ajustar a altura, Não, que ela está. também dá para fazer isso, né? Para editar a altura e tudo mais, mas pode fazer aqui uma coisa que é o seguinte, eu posso vir aqui, tenho aqui uma opção que se chama remodelar e adicionar todo o perfil frontal. O que é que ele me vai fazer? No desenho em planta, que eu vou aqui ampliar para aqui, ele vai-me apresentar o alçado da parede, que é este. Correto. E eu agora, por exemplo, posso editar a parede desenhando sobre ela e definindo que a minha parede agora vai ser assim, por exemplo. Então é mesmo isso. É isto, não é? É isso, tal e qual. Já agora pedi repetir que eu não consegui acompanhar. Portanto, é selecionar, cancelar. Selecionar a parede em questão. Vamos aqui a esta setinha de lado. E temos remodelar e adicionar o perfil frontal. E adicionar todo o perfil. Sim, certo. O que é que aconteceu para aqui? Ok. Só que isto é feito na planta, não é? Portanto, na planta ele desenha aqui ao lado. Eu depois posso fazer isto previamente, ou posso fazer isto 2 vezes. Portanto, ele tem aqui o desenho e agora posso desenhar aqui o que eu quiser. Ok. Certíssimo. Esse polígono é obrigado a estar fechado? Sim, que é o contorno da nova parede, não é? Então, e já agora? Ok, agora dá um Enter para assumir essa parede, certo? Exatamente. Agora podemos continuar a editar essa parede no mesmo formato, ou seja, fazemos outra vez a metodologia que apresentou e dá para editar outra vez? Sim, dá para editar outra vez. Por exemplo, eu posso chegar aqui e posso explodir. Portanto, isto são agora linhas, não é? Certo. E agora não fiquei satisfeito com isto, quero editar outra vez. Vou aqui, vou desculpa. Eu estou a selecionar a porta. Remodelar, adicionar todo o perfil frontal. Sim, tem que ir à planta outra vez. Tem que ir à planta. E agora, este é um desenho, este está feito à parte, não é? Eu posso modificar a localização do desenho. Eu devia ter feito outra coisa. Portanto, era fazer as alterações que eu queria fazer aqui à mão, não é? Com linhas, por exemplo. Vamos fazer aqui fazer um rascunho. Sim, Ok. sim. Então, vamos supor que seria isto. Pronto, não estou aqui a... Certo. Só para... Prontos. Então é assim, eu pego neste, vou aqui a remodelar, adicionar todo o perfil frontal, coloco aqui e agora tenho o outro desenho para me orientar. Ok. Pronto, e ele adquire a nova forma. O último desenho é sempre o que conta.
Ok, Uhum. certíssimo. Buracos é que tem que ser feito através ou de uma porta ou de uma janela. Por exemplo, eu posso vir aqui à porta e digo que não existe isto. Eu também tenho que tirar a ombreira e as soleiras. Pronto, e ele fica um buraco. Agora, deixa-me ver aqui uma coisa. Em planta. Onde é que ele anda? Está aqui. Vamos selecionar a porta. Deixa-me ver se ele deixa fazer aqui. Eu ia jurar que ele dava para assumir uma forma. Da mesma maneira, assumir uma forma. Editar. Não, se calhar não. Tinha a ideia que dava, também tinha essa coisa. Nas paredes ainda temos outra coisa. Nós podemos fazer isto assim. Vou só aqui fechar estes que. E já agora vou pôr isto com 60. Vai ficar um bocadinho maior para se ver melhor, para vocês verem melhor. Eu posso fazer isto no alçado ou posso fazer também no topo, se eu quiser. Portanto, eu posso vir aqui esta parede, não é? Oh, desculpa. Certo. Selecionar, vir aqui às propriedades, posso remodelar o perfil frontal ou também o perfil frontal superior. Portanto, isto é visto de cima. Editar perfil secção, ou seja, ele vai mostrar a parede assim e eu agora posso fazer. Imagino que quero dar uma forma esquisita à parede. Acho que aqui não deu, não passou bola. Vamos fazer aqui outra parede aqui ao lado. Não sei se é por causa de ter. Não, aqui é editar no próprio 3D. Depois tem aqui variantes do mesmo comando. Eu ia dizer que. Não é nada disto. Remodelar, editar. Perfil de secção, exatamente, seria isto. Será que não é clicar ali no martelinho? Fazer o regime? Não fez alterações. Estranho. É porque isto, normalmente o que devia fazer era editar o perfil lateral, não é? Portanto, ajustar o perfil lateral. Mas pronto, não está a resultar. Ok. Ele está aqui. Porque é que ele não. Porque é que ele não assume? Esquisito. Ok. Ok, obrigado. Nada. Depois tinha aqui uma questão da vossa colega, da Mariana Oliveira, por causa daquela questão das escadas. Certo. Aquilo tem a ver com as definições do seu ecrã. Eu já descobri. Ok. Diminuiu o tamanho, portanto, como é que é dizer? Aumentou a resolução, digo eu. Não, nada. Né? O que é que acontece? Quando clico o rato, clico frequentemente com o rato, com o botão do rato, e depois carrego em tab e ele escolhe-me com as setas, vai-me escolhendo a escada, e depois carrega em enter e ele seleciona a escada que eu quero. Ok. Mas isso tem a Foi ver a com o forma que eu facto dos descobri. seus menus aparecerem compactados quando os ecrãs são pequenos. Poderá ser, sim. É, Poderá. que não lhe aparecem Sim, estes sim. menus todos no seu. Aparece, Aparece? aparece. Eu tinha a ideia que lhe estava a aparecer. Só, esta janela é que não. Esta janela, se eu não tiver a carregar no botão do rato, ela desaparece. Se eu fixar o botão e depois carregar em tab, ele seleciona-me uma das escadas e depois com as setas eu procuro a escada que quero. E Ele carrega em é. enter. Foi a única forma que eu encontrei.
isso é muito estranho, mas eu vou ver o que é que Pois. se pode fazer. Por acaso fui à net e foi a solução que Uhum. me deram. Ok. Vou só aproveitar que vocês hoje estão todos. Porque eu tenho aqui. Ora bem, tenho aqui alguns pedidos que eu queria fazer. Flávio Matias, está, não é? Eu preciso que me marque. Espera aí. Ok, muito bem. E então, vamos jogar? Vamos. Então, é assim, vamos fazer aqui um jogo para começar, para aquecer. Aqui um KO, um KUT. Ainda se lembram? Portanto, aceder aqui à página. O tema é sobre as 5 fases do modelo BIM. Portanto, para verificar se vocês realmente estiveram a ver as lições ou não. Portanto, agora é que eu vos vou apanhar. Ora bem, ainda faltam aqui 17. Faltam 14 pessoas ainda. Faltam 6 pessoas. Alguém está com dificuldade? Milene. Ok, faltam só 2 pessoas. Falta uma. Ok, muito bem. Este Pante Mineiro, eu não sei quem é, mas desconfio. Ok, vamos então iniciar o jogo. O tema são as 5 fases do modelo BIM, neste caso do projeto. Que é a 5ª fase, não é? Como sabem. Não, é a 2ª. Qual destas não é uma fase do ciclo de vida do modelo BIM? O levantamento, a manutenção, o desenho ou a demolição? Haha! Quatro segundos. É o desenho! Só houve uma pessoa que acertou, não me acredito. Realmente vocês não viram os vídeos. As outras 3 são fases do modelo BIM. Muito forte, muito forte. A primeira é o levantamento, a 2ª é o projeto, a 3ª é a construção, a 4ª é a manutenção e a 5ª é a demolição. Ok? Eu não digo outra vez, hein? Vejam lá, para deixar-me ficar mal. Pá. Só houve uma pessoa que leu, que realmente, ou então acertou bem, não é? Que realmente viu os vídeos. Vamos saber quem é? Portanto, é o Paulo... Não, Pedro Oliveira. É o Pedro Oliveira. Ok, muito bem. Isto faz-me lembrar uma história que uma vez no 5º ano nós tínhamos uma professora de inglês que dizia que nós tínhamos que fazer o sumário da aula anterior. E portanto, começávamos a aula seguinte sempre com o sumário. E o sumário tinha sido escrito em inglês. E então houve um dia que o único que fez o sumário fui eu, não é? E então apareci com o sumário e a professora lê o sumário. E o sumário era sobre uma aula anterior em que tivemos a fazer um texto baseado numa gravação de uma cassete que a professora nos mostrou. E então o meu sumário era qualquer coisa como isso. Listening to a gravitation of a cancionation and a text. Portanto, eu literalmente traduzia aquilo. Claro que aquilo deu uma galhofa tremenda, não é? Pronto, e fui mais uma vez vítima de bullying, não é? Dos meus colegas. E na aula seguinte
a professora ficou tão contente por eu ter sido o único a escrever o sumário, que me ofereceu uma saca de reboçados. Portanto, e depois toda a gente lá a pedir reboçados. Portanto, aqui o Pedro Oliveira, neste caso, é o único que merece a saca de reboçados. Portanto, foi o único que realmente acertou na pergunta. Portanto, não sei se foi porque sabia ou se o Pim Pam Pum correu bem, mas pronto. Mas Não, é não, certo é não. que foi o único a acertar. Daquelas quatro, foi a que realmente, do que fomos falando, me pareceu que não era do IME. Exatamente. Ok, vamos É do avançar. Já Aticado, tem não é um do IME. avanço. O BIM melhora a comunicação. Caraças, de 2 passou para 13. Cinco segundos. É verdadeiro. Portanto, o BIM, um dos objetivos do BIM é facilitar a comunicação entre os vários intervenientes. Não só entre os intervenientes do projeto, porque nós normalmente fixamos na parte de projeto, mas não é só isso, é também a comunicação de projeto com o cliente, é também a comunicação de projeto com o empreiteiro. Quantas e quantas vezes nós não vamos para a obra e o empreiteiro ou os funcionários do empreiteiro não perceberam os desenhos, porque trabalhamos a duas dimensões. Portanto, facilita o trabalho e facilita a comunicação do projeto. Não só a qualidade da comunicação, mas também o facto de existir mais comunicação. Está tudo colocado numa plataforma que eu tenciono mostrar-vos. E na pá, o que é que aconteceu? Houve aqui uma limpeza. Pedro, o que é que aconteceu? Falhou? Não estava com o telemóvel na mão, falhei. Quando peguei no telefone. Aliás, pronto, ok. Passamos a ter o Nuno Gomes aqui à frente. Vamos continuar. Qual destes é um dos 3 Cs do BIM? Cuidado, custo, coordenação ou construção? É de facto coordenação. São 3 Cs. Um é coordenação, outro é comunicação, como já vimos, e falta-me um terceiro. Alguém me consegue ajudar? Coordenação, comunicação e. Epá, fica para depois. Vamos avançar. Compatibilização. Desculpe? Compatibilização. Não é. Anda lá perto, mas não é. Muito bem, passou aqui o Gerardo para a frente. Vamos continuar. O BIM ajuda na detecção de conflitos, sim ou não? Verdadeiro ou falso? Não há uma pessoa por responder, ainda tem 5 segundos. Ok, é verdadeiro, sim senhor. Portanto, ajuda na detecção de conflitos. Aliás, um dos recursos do BIM é a ferramenta para detectar conflitos. Eu ainda não vos mostrei essa ferramenta, pois não, a funcionar. Não. Pronto. Também se tivesse mostrado, vocês já estão esquecidos, portanto mostrava outra vez. Também já agora uma pergunta, aproveitando. No 20 pontos, também não vos mostrei? Não, ok. Muito bem. É porque eu tenho 3 turmas e isto já me começa aqui a baralhar o cérebro. Muito bem. Gerardo continua em primeiro. Está aqui, tem aqui 3 perseguidores muito coladinhos. Rafael também não está muito longe. Vamos avançar. Verdadeiro ou falso? O BIM fornece documentação atualizada.
É verdadeiro. Isto podia-se colocar a questão, fornece a documentação atualizada quando fornece. Não, é mesmo sempre atualizada. A não ser que esteja alguém que esteja a sabotar o sistema, a colocar na plataforma fecheiros mais antigos do que os que estamos a trabalhar atualmente. Eu depois vou-vos mostrar, vocês vão conseguir perceber todas as modificações que são feitas em fecheiros e inclusivamente conseguem ir buscar versões dos projetos mais antigas sempre que vocês atualizarem a plataforma. Ok, aqui uma pequena disputa aqui pelo segundo lugar, vamos avançar. Pergunta 6. Qual é a primeira fase do modelo BIM? Levantamento, manutenção, demolição ou construção? São todas fases, qual é a primeira? É o levantamento, sem dúvida. Muito bem. A manutenção é a quarta e a demolição é a quinta. A construção é a terceira, só falta aqui uma que é... Qual é que falta aqui? Temos 4, falta uma, são 5. Desenho. Projeto. Desenho não é. Desenho era o único que não era. É projeto. Ok. Gerardo continua à frente. Houve aqui alguém que saiu do top 5. Verdadeiro ou falso? O BIM ajuda na gestão de alterações? Ajuda, sim senhor. Portanto, é a grande base, já estava a dar essas dicas há um bocado. Ok. Penúltima pergunta. O BIM gera listas de quantidades automáticas? Verdadeiro ou falso? Há quem diga que com o CAD desapareceu uma profissão que era o desenhador de construção civil. Com o aparecimento do BIM, há quem diga que vai desaparecer o do medidor orçamentista. Exatamente porque o BIM gera listas de quantidades automáticas, portanto, a partir dos modelos 3D. Vamos avançar, não houve aqui alterações e vamos para a última pergunta, que é: qual é a última fase do BIM? Levantamento, construção, demolição ou manutenção? Pela cara da Mariana Saraiva, acho que apetece-lhe bater no ecrã e partir o monitor, carregou no botão errado. Ok, é a fase de demolição. Atenção, isto é a quinta fase do BIM, quando existe, não é? Porque senão só temos 4 fases, portanto, se o edifício não for demolido, não é? Vamos então ver como é que ficou o nosso pódio. Em terceiro lugar temos o Nuno Gomes. Em segundo, a Milene. E em primeiro, o Eugénio Gerardo. E também aparece aqui o quarto e o quinto, que é o Pedro Saraiva. Não. Epá. Mariana. Mariana Saraiva, peço desculpa. Não me deu tempo para ir ver. Ok. Muitos parabéns, Gerardo, ou Eugénio. Obrigado. Me preferir. Vamos então à nossa apresentação de hoje. Portanto, vamos fazer aqui um resumo do que vocês aprenderam no módulo 2 ou que deveriam ter aprendido. Não é? Vou só aqui fazer aqui um refresh à página só para ver. Ok. E ainda tenho aqui 4 pessoas que não atualizaram completamente a Moodle. Portanto, eu preciso que tenham tudo marcado até a sessão 8. Até a lição 8. As atividades não. E os testes. Mas as lições têm que estar todas marcadas até à 8. E então é assim. Vamos então ver o que é que aprendemos no módulo 2. Portanto, aprendemos as fases do modelo BIM, que são 5. A primeira deles é o levantamento e cadastro.
que consiste na recolha e digitalização dos dados existentes. Atenção, estamos a falar de dados, não necessariamente só desenhos, levantamento. Portanto, nós estamos habituados a chamar topógrafo para fazer o levantamento topográfico ou o levantamento do edifício, e o que ele nos vai fazer basicamente é o chamado levantamento geométrico. No caso do BIM, nós podemos pedir ao topógrafo, ou seja quem for, para fazer um levantamento com dados. Que dados é que nós podemos querer? Por exemplo, qual é o material das portas, se é madeira, alumínio, seja o que for, qual é o material das paredes. Portanto, termos esse tipo de informação no BIM é essencial. E criamos então um modelo inicial que vai servir de referência para o nosso projeto. É essencial nesta fase trabalhar, se possível, com as tecnologias mais avançadas a nível de construção. E uma delas é a nuvem de pontos, que eu vos posso mostrar. Alguém daqui nunca viu nuvem de pontos funcionar num projeto? Podem mesmo levantar a mão no Teams. Há aí uma opção para levantar a mão. Ok, só tenho 2 pessoas que nunca viram. Mas é normal, não é? Sim. Não, é porque vou-vos mostrar aqui em que é que consiste o levantamento de nuvem de pontos. Portanto, basicamente nós temos. Eu vou fechar este desenho. Eu acho que vou gravar isto. Há coisas que. Ora bem, eu vou começar aqui um projeto novo. Vou só verificar se eu estou aqui a utilizar a geolocalização ou georreferenciação, como quiserem chamar. Está aqui, portanto está ativada. Isto para eu colocar o edifício já nas coordenadas corretas. E então vou fazer a importação de uma nuvem de pontos. Quando nós fazemos um levantamento topográfico, o levantamento topográfico tradicional, portanto, feito com uma estação total, é feito por uma equipa de 2 pessoas. Portanto, temos o topógrafo e temos o porta-miras. O topógrafo vai para o local onde vai ser implantada a obra com um dispositivo que é chamado estação total, parece uma máquina fotográfica antiga com aquele tripé e tudo, e ele aponta com a sua mira para com o seu dispositivo para uma mira que está nas mãos do chamado porta-miras, que vai deslocar-se no terreno para os pontos que quer medir. Ou seja, ele ponto a ponto vai definindo as esquinas da casa, a localização das paredes, a localização das árvores, a localização de pontos de água, a localização de pontos de luz, etc. Portanto, isso é tudo feito o levantamento manual. No caso da nuvem de pontos, o processo é semelhante. No entanto, a nuvem de pontos pode ser feita por uma pessoa só. Porquê? Porque ela é feita por um dispositivo que eu vou tentar aqui mostrar-vos uma imagem. Desculpem, Trimble. Só um bocadinho. Este. Não era este que eu vos queria mostrar, mas pronto. Mas é uma coisa idêntica a isto. Portanto, será um dispositivo parecido com este que aqui está. E reparem, ele tem aqui um eixo de rotação, não é? Ou seja, esta coisa que vocês veem, ela vai rodar sobre si própria, neste sentido, não é? Vai fazer
não vai fazer os 360 graus. Porquê? Porque quando a mira está a apontar para baixo, ela bate na câmara, não é? Ou seja, há aqui uns determinados pontos que ele não consegue captar porque estão debaixo da própria máquina e ele não tem como ir buscá-los. E depois ela também roda neste sentido. Ou seja, ele vai fazer rotação a rotação e vai captando pontos. E ao captar pontos, isto estamos a falar de milhares de pontos, portanto, ele lança lasers em determinada direção e calcula a distância quando bater num determinado objeto. E com isso assinala ali um ponto e consegue detectar inclusivamente qual é a cor desse mesmo ponto. E dessa maneira ele vai transportando para um modelo 3D todas essas coordenadas desses pontinhos, um a um, e com isso conseguimos perceber a forma de um edifício, ou seja, do que for. Quando nós temos espaços relativamente pequenos, essa máquina, portanto, reparem, é um objeto rotativo, vai fazer disparos angulares. Portanto, ele dispara nesta direção, depois dispara nesta. Se eu fizer se aquele movimento for muito rápido, demorar, imaginemos, cerca de 30 segundos, por exemplo, o que vai acontecer é que os pontos, num espaço pequeno, ficam relativamente próximos, mas à medida que nós aumentamos o espaço, os pontos que são disparados na mesma direção vão ficando cada vez mais longínquos e cada vez mais longe uns dos outros. Ou seja, nós quando temos que fazer um levantamento muito grande ou muito afastado do local onde está a máquina, em que os objetos são afastados do local onde está a máquina, temos que configurar a máquina para estar mais tempo para obter mais pontos. Portanto, isso gera um levantamento parecido com este que eu vos vou mostrar. Portanto, eu aqui vou importar um ficheiro RCP que corresponde, na realidade, a 42 ou 43 levantamentos que foram feitos diferenciados e que estão todos ligados uns aos outros, portanto, de vários compartimentos do mesmo edifício, portanto, e que eu vou importar todos de uma vez e que todos juntos vão mostrar um edifício. Portanto, temos aqui uma pré-visualização, portanto, aquilo que vai ser levantado. Reparem, há aqui uma igreja que está em frente. O telhado da igreja não foi levantado porque a máquina estava aqui e não alcançava, não conseguia apontar para o telhado, portanto tinha que estar num ponto mais alto, mas também não era relevante porque portanto a igreja não faz parte do local de intervenção. O local de intervenção é esta casa aqui. Portanto, isto é uma casa e aqui é o modelo 3D feito com nuvem de pontos. Porquê que se chama nuvem de pontos? Porque isto na realidade são pontos. Parece que temos aqui uma fachada, mas se não nos aproximarmos, vemos que a uma determinada altura conseguimos perceber que não há ali nada. Portanto, são meramente pontinhos a partir dos quais nós podemos desenhar. A mesma coisa acontece para o meu edifício em causa, que é este aqui. E se repararem, encontramos aqui em vários locais aqui umas circunferências. O centro desta circunferência é na realidade o local onde estava o tripé montado. Portanto, o dispositivo anda à volta, portanto, em todos os sentidos, na vertical e na horizontal, mas como ele ao apontar para baixo apanhava a própria máquina, portanto o que acontece é que aparece um vazio, ou seja, estas rodelas, digamos assim, correspondem aos locais onde esteve a máquina instalada. Portanto, reparem, ele cá fora teve que fazer o levantamento em 4 locais diferentes, 1, 2, 3, 4, sendo que um deles foi feito aqui, há aqui um muro, apanhou aqui a parte superior, portanto estamos aqui no local. Apanhou-me aqui a mim e a ele, portanto, este é o topógrafo, este sou eu, ficamos ali espalmados, portanto, estamos fora de escala porque só fomos apanhados nesta parte aqui, portanto apanhou-me a certa altura. E reparem, estão constantemente a passar carros por aqui e a única coisa que aparecem são os carros estacionados. Os outros temos assim uns apontamentos porque a máquina apanhou-os um bocadinho. Mas como depois fazemos o levantamento de outra localização, ele faz ali um cálculo e acaba por eliminar os outros. Portanto, o edifício que me interessa
é este aqui. Portanto, o que eu posso fazer é limitar a minha pesquisa a apenas esta zona. Portanto, posso vir aqui a 90 pontos, posso cortar uma área e posso trabalhar esta área só. Como não temos superfícies, temos apenas pontos, o edifício acaba por ser, entre aspas, transparente. Portanto, eu se colocar aqui uma vista de frente, eu consigo perceber onde é que andam as lajes, onde é que andam as paredes exteriores, as paredes interiores, etc. Portanto, eu aqui posso fazer um trabalho de ajustar a altura de cada um dos pisos. Portanto, posso vir aqui, ele vai-me colocar aqui por defeito uns determinados níveis que eu agora posso ajustar. Posso vir aqui e colocar noutra localização. Posso ir buscar aqui referências. Isto depois, o facto de haver excesso de rigor acaba por ser prejudicial, porque eu ando aqui à procura de pontos e aqui por questões de centímetros ando aqui meio perdido. Não é? Portanto, temos de ter algum critério. E a partir deste momento, pronto, já estão definidos os níveis de cada um dos pisos. Estou pronto a trabalhar. Portanto, eu agora, se eu vier aqui, os meus pisos, cada um dos pisos já tem a altura correta, inclusivamente as cotas de cada um dos pisos estão aqui devidamente assinalados. Depois disto, se eu quiser, posso trabalhar a parte da planta. Para trabalhar a parte da planta, o que é que eu faço? Eu vou fatiar a planta e vou-lhe tirar uma pequena faixa para poder trabalhar. Portanto, vou aqui novamente a 90 pontos, vou criar um plano horizontal e vou mover esse plano horizontal para me cortar o edifício no sítio onde quero. Reparem, estão a ver aqui uma janela e uma porta, e aqui há um portão de garagem e uma porta. Eu quero que o meu corte passe sensivelmente ali a meio das portas e da porta de garagem. Faço terminar e ele agora pede-me a espessura da secção. Pode ser 1 metro, é suficiente. Portanto, ele vai-me simplificar. Não correu muito bem. Não sei o que é que se passou, mas não correu bem. Vamos fazer aqui um undo. Acho que estamos aqui com um pequeno problema. Pois, eu quero-me parecer que a região que eu defini não está certa. Antes não interessa. De qualquer forma, pois ele está aqui uma faixa. Ui, que estranho. Agora não me está a deixar mexer. Bem, isto não está a 100%. Há aqui qualquer coisa que está aqui a falhar. Mas pronto, basicamente o que eu fazia era um plano horizontal, fazia um corte pelo edifício na horizontal e depois desenhava sobre a planta desse mesmo edifício. Ele agora aqui está-me, como dizem meus filhos, a bugar. E eu desenhava sobre esses pontos mesmo. Eu vou-vos mostrar aqui este edifício já feito. Okay, este foi à vida. Vou aqui muito rapidamente importar novamente a 90 pontos. Ok. E agora aqui em 3D vou cortar um plano horizontal. Oh bolas!
aqui, Enter, 1 metro, ok, agora já correu bem. Vou aqui à vista de cima e repara, este é o meu edifício e eu consigo ver aqui o contorno interior das paredes. O exterior não consigo porque eu não medi do lado de fora, não é? Portanto, tinha que aceder ao terreno dos vizinhos, mas eu consigo ver perfeitamente onde é que há aqui uma porta aberta, estão a vê-la? Há aqui uma outra também aberta, por isso é que ele não apanhou aqui o canto. E nós por aqui, o que é que eu posso fazer? Posso desenhar, posso vir aqui às paredes. Eu não estou aqui muito preocupado com o rigor e posso desenhar uma parede daqui a aqui. Claro que a parede não tem esta configuração, é toda torta, como veem, mas eu agora posso vir aqui e ajustá-la. Portanto, vou inserir um ponto final, ou seja, vou criar uma quebra na parede para ajustá-la e alinhá-la por aqueles pontos. Vai acabar aqui. Pronto, mais coisa menos coisa, mas seria isto. Seria uma coisa deste género, portanto eu agora fazia o levantamento do edifício todo, não é? E com isso desenvolvia o meu projeto. Eu posso-vos mostrar como é que este levantamento ficou no final. Embora aqui já tenha partes do projeto visíveis, que eu vos vou mostrar. Tenho que refazer o modelo 3D. Daqui estão 4 edifícios, ou seja, o edifício de cima, que é um dos edifícios portanto, confronta com o da intervenção, o segundo, que é este cinza, o terceiro, que é o levantamento do edifício, e o quarto, que é o projeto do edifício, que já está aqui. Portanto, eu já estou a desenhar sobre o projeto. Isto é o levantamento, isto é o projeto. Portanto, há aqui uma sobreposição de desenhos, portanto, eu posso trabalhar com tudo visível, portanto, e o resultado final é isto. Portanto, temos aqui um nível de detalhe, quanto a mim, interessante. Há aqui coisas, por exemplo, este azulejo maravilhoso. Eu fui tirar uma fotografia ao próprio edifício e pronto, eu coloquei-o aqui. Portanto, conseguimos juntar isto tudo, não é? Portanto, ir buscar os níveis dos pisos circundantes. Aqui vamos um bocadinho, como não podemos entrar no edifício, vamos um bocadinho ao olhómetro pela altura das soleiras, etc. E pelos níveis atrás. Portanto, e deste modo, é assim que nos aparece o objeto. Qual é a vantagem disto tudo? É que na nuvem de pontos não nos acontece, ou pelo menos não acontece com tanta frequência como acontece no levantamento tradicional, que é, por exemplo, se o topógrafo se esquecer de captar um determinado ponto, vai ter que montar outra vez a máquina exatamente no mesmo sítio onde estava da última vez, para voltar a captar os pontos que lhe faltavam. E por isso é que os topógrafos depois deixam aquelas marcas em obra, com um prego ou uma marca com uma caneta que depois não sai e fica lá marcada e fica lá a cicatriz, entre aspas, da sua presença. Portanto, quando nós fazemos isto, nós basicamente pegamos no modelo e trazemos-lo para dentro do computador para desenharmos sobre ele. Portanto, isto na fase de levantamento. Depois, eu peço desculpa interromper. Sim. Eu tinha uma questão a fazer. Quando colocou a nuvem de pontos, quando importou a nuvem de pontos, não definiu o sistema de coordenadas. Há a opção de definir o sistema de coordenadas? A gente pode inserir e dizer as coordenadas onde é que o quer colocar. Pode ser no ponto 0,0,0. Não, mas enquanto está georreferenciado não se pode mover o levantamento. E nós temos de definir um sistema de coordenadas, ETR79, entre outras.
Totem Lisboa e assim. Há alguma opção que define? É que o ZW cada por acaso define. Exato, Nós, no Pro. sim, e estava a questionar isso se também Não, acontecia aqui. aqui não conseguimos. Aqui não conseguimos. Aqui é o que vier com uma 90 pontos, é o que fica. Aliás, este Ok. aqui, este levantamento está mal georreferenciado. Ele não está corretamente orientado. Não sei o que é que se passou aqui, mas não, há aqui qualquer coisa que não bateu bem. Ok. Uhum. Mas pronto, se não quiser utilizar a georreferenciação, é só desligar esta opção. Portanto, Ok. mas lá está. O ideal é utilizar uma ferramenta como o ZWCAD Pro que tem essa particularidade. Ok. Depois do projeto concluído, obviamente. Sim. Pronto. O que eu lhe ia explicar é o levantamento e o cadastro não deve ser a única, portanto, o único trabalho do topógrafo. Portanto, faz-se o levantamento, depois faz-se o projeto e passa-se para a obra. Quando passamos para a obra, o ideal é o topógrafo, isto vai ser virtualmente impossível nas habitações unifamiliares, por exemplo, que é o topógrafo deveria ir à obra em várias fases da sua construção, nomeadamente depois da descofragem, não é? Para localizar o local exato dos pilares antes de tapar os roços das infraestruturas, portanto, tudo que são roços ligados a infraestruturas elétricas, infraestruturas de gás, infraestruturas de saneamento e de abastecimento de água, infraestruturas de ar-condicionado, etc. Isto vai ser muito complicado, porquê? Porque muitas dessas especialidades são feitas com cobre, que é um material muito apetecível e vocês sabem por quem, não é? E o que acontece vulgarmente nas obras é que no próprio dia colocam-se as tubagens e tapa-se imediatamente. Claro que ficamos com a indicação onde as coisas estão, não é? Porque o ideal era, portanto, termos a tubagem e antes de elas serem tapadas, ir o topógrafo com laser scan novamente à obra e fazer outra vez um scan para ficar registado por onde é que passam todo o tipo de condutas, não é? Para depois, quem for fazer a parte da manutenção, sempre que haja, por exemplo, uma fuga de água, não precisa de arrebentar com a parede toda à procura do cano, portanto ele sabe perfeitamente onde ele está, porque está registado no modelo BIM, o chamado BIM as built, portanto o modelo BIM tal como está construído. Há, no entanto, portanto, fruto das novas tecnologias, algumas formas de contornar ou minimizar esse facto de não conseguirmos fazer o levantamento como queríamos, que é, ao acompanhar a obra, tirar uma fotografia a cada uma das paredes onde nós temos as tubagens. E, através de um processo em que vamos adaptar, portanto, vocês conhecem de certeza, nos telemóveis há uma aplicação que nos permite tirar uma fotografia a um documento e depois ir buscar os cantinhos do documento e fazer a digitalização precisa, portanto, com as proporções corretas desse mesmo documento e ele ficar como se fosse espalmado. Apesar de ter efeito de perspectiva. E há aplicações que nos permitem fazer isso com as fotografias tiradas por telemóvel. O Arcline XP também nos permite importar as fotografias e ajustá-las, por exemplo, a uma parede. E dessa forma temos o registro fotográfico relativamente, como é que é dizer, relativamente correto, com a indicação de onde é que andam as tubagens nas paredes. Portanto, pode ser uma boa solução. A segunda fase do modelo BIM é a fase de projeto, é a fase mais criativa, não é? A fase que as pessoas mais gostam de fazer, onde vamos fazer a integração das informações multidisciplinares, mas é uma fase onde não vamos trabalhar só com o software BIM. Portanto, não é só ferramentas como o Arcline, o Revit, o CIPCAD, etc., que vão funcionar. Vamos ter uma outra ferramenta que eu vos vou mostrar, portanto, a funcionar em conjunto com o software, que é no fundo uma ferramenta de cloud que eu vos vou mostrar aqui. Esta que eu tenho aqui é a Trimble Connect, que é desenvolvida pela Trimble.
ele está aqui a dizer que está uma nova versão do aplicativo disponível. Isto porquê? Porque eu tenho aqui instalado também esta ferramenta onde eu posso aceder localmente aos meus projetos. Portanto, estes são os projetos que eu tenho. Há aqui uma coisa que eu nunca percebi muito bem. Este projeto não há maneira de aparecer aqui no meu computador. Vamos só ver aqui. E eu posso aqui sincronizar. Vamos aqui sincronizar este. Ok, não houve alterações. Continua a não aparecer. Será que ele está vazio? Eu acho que o problema é mesmo esse. Não, mas ele tem pastas, portanto. E então, é assim, no projeto BIM nós depois criamos pastas que depois, como na Dropbox, como na Google Drive, vão aparecendo como sendo, não está vazio não, temos aqui muitos fecheiros, vão aparecendo como pastas no nosso computador e em que depois podemos visualizar numa plataforma esses mesmos projetos. Portanto, aqui temos, acho que é uma vista, não, isto é mesmo uma imagem PNG, aqui já é outra imagem. Portanto, são várias imagens de um projeto. Tem também a possibilidade de ver fecheiros de DWG neste caso. Portanto, embora aqui eu tenho que tirar isto, senão não vou conseguir ver nada. Aqui são só layouts, estão assim vistos de cima. Portanto, temos aqui os desenhos 2D, eventualmente se eu quiser medir. Vou aqui eliminar. Mas o grande interesse é ter situações como esta, em que, imaginem, o arquiteto faz o projeto de arquitetura, o engenheiro civil está a fazer a parte de especialidades, por exemplo, a estabilidade, o engenheiro mecânico já está a fazer o ar-condicionado e depois cada um deles exporta o seu projeto para este formato comum, que é o formato IFC, está aqui, IFC, e depois numa só plataforma nós podemos ver esses projetos todos juntos. E de maneira que conseguimos ver se existem incompatibilidades entre uns e outros. Por exemplo, eu tenho aqui, viram aqui, isto são umas condutas de ar-condicionado. Uma coisa assim, às três pancadas, foi feito no SketchUp, portanto não tem qualquer tipo de base científica, vamos dizer assim. Este sim é um projeto feito no Arcline, portanto foi exportado. E este aqui acho que não tem rigorosamente nada, não sei porque é que está aqui, não me faz mal. Pronto. Temos aqui este projeto e eu posso vir aqui ligar e desligar layers se eu quiser. Por exemplo, posso tirar, omitir aqui informação. Posso também ir buscar determinadas vistas específicas do meu projeto. Elas já me aparecem aqui. Posso criá-las e visualizá-las quando eu quiser. Já estão aqui gravadas. Por exemplo, ver o interior da sala. Não se preocupem muito com a parte estética, não é aqui relevante. O que interessa aqui é os dados que aqui estão. E aqui em cada um dos elementos nós podemos então visualizar. Epá, porque é que eu fui a carregar em atualizar? Podemos ver aqui a estrutura do nosso elemento. Podemos depois definir quando é que um vai ser construído, quando é que vai ser construído o seguinte, etc. Portanto, temos aqui alguma margem de manobra. E eu estava a ver onde é que estão as classes. E depois temos aqui uma coisa que é a ferramenta para detecção de colisões. Portanto, eu vou aqui mudar a vista. Eu tenho aqui um fecheiro que é o 2IFC e é o projeto. Portanto, eu eventualmente posso depois fazer o download se eu quiser para o meu computador. Vou aqui às interferências e vou adicionar uma nova interferência. Eu vou-lhe chamar GTI 13 do 11, portanto, que é o nome que eu estou a dar ao vosso curso, está ali o do 12. Escolho o que é que eu quero fazer, portanto, se é uma colisão ou se é um espaço livre. Um espaço livre porque os espaços têm que estar fechados por paredes para poder ser considerado um espaço. Posso dar uma tolerância. Portanto, o que é tolerância? Imaginem que nós temos uma tubagem. A tubagem não pode ficar metida dentro de uma corete resbés, porque se nós quisermos abrir a corete para mexer nos tubos, não temos espaço de manobra. E depois, por outro lado, podemos ter necessidade, sei lá, de colocar
espumas de poliuretano, colocar aquelas mangas de isolamento térmico, etc. Portanto, nós podemos dar aqui uma tolerância para, ok, temos elementos construtivos, estão ali próximos, temos que dar uma certa distância. Por exemplo, se fosse uma tubagem de gás, normalmente procura-se distanciar as tubagens de gás nos elementos estruturais por causa do risco de explosão, portanto, etc. Depois podemos ignorar as interferências do mesmo tipo de objeto, portanto, se tivermos o projeto sei lá, uma conduta de ar-condicionado que interseta com outra conduta de ar-condicionado, portanto isso é um erro de projeto do próprio projetista de ar-condicionado, pode ser propositado, pode ser ele que quer fazer um cruzamento de dois tubos, mas não tem o acessório que faz o X, digamos assim, não é o T, é o X neste caso, portanto nós podemos verificar isso. E agora, aqui, quais são os elementos que eu quero, portanto se é quais são os projetos, neste caso é o projeto que corresponde à arquitetura e é o projeto 2 que corresponde ao ar-condicionado, não é? E vou executar o teste e ele vai calcular onde é que há interferências entre um elemento e o outro. Vamos aqui aguardar que ele está a processar. Não sei se entretanto alguém quer colocar alguma questão. Eu quero colocar uma questão. Como é que é possível o software, qual é o comando neste caso, como há pouco eu estava a importar a nuvem de pontos e fez um plano horizontal, filtro, se nós quando estamos a projetar, se é possível também fazermos. Porque, vejamos, se nós colocarmos dualage, já não conseguimos ver, por exemplo, o piso inferior em 3D. Se é possível também ajustar essa caixa, em Z, é claro. Mas estava a falar no Arcline ou aqui? Sim, não, ou no Arcline. Ok. E aqui também. Como é que é? Pode-me explicar melhor outra vez? Por exemplo, nós queremos mostrar ao cliente, por exemplo, nesse edifício cinzento, o segundo piso, em 3D. Como é que nós apresentamos ao cliente isso? Só o segundo piso. Eu vou fazer no do meio porque o outro tinha que andar a ativá-lo, é mais fácil. Imagina que sim, só é mostrar este piso. Exatamente, em 3D. Eu seleciono só este piso e carrego aqui no martelo. Ele só vai regenerar o que estiver selecionado. Isto é um método. Ele agora está a processar. Deixa-me só ver aqui. Hã? Agora sim. Não carreguei bem. Aí está. Ok. É É isso isto. mesmo. É? Portanto, aqui há uma diferença de nível. Ok. Obrigado. É Nada, que eu nada. muitas das vezes tinha que eliminar a laje para voltar outra vez a esse piso. Não precisa. Não precisa de todo. Não precisa. Ok. Isto é um método. Mas há mais. Portanto, eu agora se fizer outra vez aqui com o martelo. Ele vai gerar o modelo. Ok. Conforme eu lhes disse. Ok, obrigado. Peço desculpa. Não... Diga. Peço desculpa em interrompê-lo há pouco. Sem problema. Nós temos aqui 4 edifícios, conforme eu disse. Temos aqui o levantamento do edifício do lado esquerdo, o do lado direito, o levantamento do edifício que eu estou a trabalhar e o projeto que eu estou a trabalhar. Imaginem que eu não queria que aparecesse o levantamento, queria só que aparecesse os dois laterais e o que eu estou a trabalhar, a proposta final, não é? Portanto, o que é que eu posso fazer? Posso vir aqui e tenho aqui uma opção que se chama Build 3D Model. Ou seja, eu aqui posso criar vistas daquilo que eu quero visualizar. Por exemplo, eu posso personalizar e dizer que do levantamento do prédio cinzento eu quero que apareça tudo, do levantamento da construção eu quero que apareça tudo, do levantamento do prédio bege, que é este aqui, eu quero que apareça tudo. Desculpa, o projeto eu quero que apareça tudo, o levantamento da construção eu não quero que apareça nada, então desligo tudo. Ok?
Portanto, aqui está tudo ativado, aqui está tudo ativado, aqui não está nada ativado e aqui está tudo ativado. Quando eu carregar em OK e OK, só me vai aparecer os dois edifícios, um de cada lado, e o projeto. Exatamente. Portanto, deixa de me aparecer o outro, o levantamento. Agora vamos criar aqui outro do género, que é, vou criar aqui outro, vou passar aqui outra vez para tudo, vou personalizar e agora é assim. Eu quero que só ver o segundo piso do levantamento. O resto de tudo quero que desapareça. Portanto, não quero prédio cinzento, não quero prédio bege, não quero projeto, quero só, eu vou chamar primeiro piso, acho que é este. Ok, só quero que apareça este piso, um piso específico deste edifício, porque eu tenho aqui vários edifícios no mesmo projeto. Faço OK. Depois também podia aqui limitar, podia só aparecer paredes, só aparecer portas, só aparecer janelas. Faço OK e ele gera-me um modelo. Por acaso ficou aqui uma cobertura aqui perdida num piso errado, mas pronto, mas este é o método, se quiser, é outro dos métodos onde nós podemos portanto colocar as coisas desta forma. Esta janela existe mesmo, apesar de esbarrar numa parede. Pronto. Vamos aqui voltar ao Trimble Connect para ver o que é que ele fez. Portanto, ele detectou 6 colisões. Estão aqui. Aparecem aqui assinaladas com estas simbologias. Eu posso vir aqui indicá-las. Posso selecioná-las uma a uma. Por exemplo, eu quero ver que colisão é esta. Clico aqui e faço exibir somente. O que é o exibir somente? Ele só me vai mostrar as peças que colidem. Portanto, eu faço exibir somente e só me aparecem as condutas de ar-condicionado, que são é um objeto só, portanto é uma modulação 3D, e esta parede, portanto não é totalmente grave. Vamos ver a segunda. Não é totalmente grave porque eu faço buraco na parede e resolvo o problema, não é? A segunda também é uma interferência com uma parede. A terceira é com outra parede. A quarta é que já é com uma laje. E aqui eu já devo ter cuidado. Portanto, neste caso, tenho que chamar a atenção. O projetista ou do ar-condicionado ou do botão armado. Porquê? Porque eu nesta zona não posso ter vigotas, porque senão vou ter que rebentar com as vigotas. Então vou ter que estudar as vigotas de maneira que eu consiga passar o ar-condicionado pelo meio, que é uma preocupação que hoje em dia, em 2D, ninguém tem, não é? Portanto, nós passamos, é o que der, não estamos preocupados. Ou seja, nós vamos colocar as vigotas tendo isso em atenção e ao mesmo tempo vamos verificar, portanto vamos originar lá ou implantar neste local um negativo na estrutura, porque é para quando for betonado não ter que depois, mais tarde, rebentar com aquela laje, que é o que normalmente se faz, infelizmente, e vamos tirar propriedades, portanto, vamos tirar resistência à própria estrutura, não é? Portanto, e dessa maneira conseguimos resolver a questão. Temos aqui outra interferência, também é como a parede, também não é muito grave, e aqui outra. Portanto, o que nos vai dar mais que fazer, provavelmente será esta. Portanto, eu vou marcar estas como irrelevantes. E acho que era esta, exatamente. Esta também é irrelevante. Portanto, fica só esta gravada. Portanto, aqui nas interferências. Portanto, são 6 colisões, mas só esta é que é importante, portanto, para chamar a atenção. Este trabalho que eu estou aqui a fazer de colisão é um trabalho que será feito por uma personagem, entre aspas, que é o chamado coordenador BIM. O coordenador BIM tem a função de, ou diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente. Mensalmente já é muito tempo, portanto, semanalmente no mínimo, preferencialmente todos os dias, isto se toda a gente trabalhar todos os dias no projeto, obviamente. Fazer uma resenha de tudo o que toda a gente fez e verificar se estes problemas construtivos existem, portanto, no projeto, não é, inicial, que é para quando passarem para a obra e eles não se reproduzirem, portanto, não serem
não temos o mesmo tipo de problemas. Depois, esta plataforma desculpem. Nesta plataforma vamos ter ainda acesso, temos as pastas onde temos os nossos fecheiros, por exemplo, temos aqui uma proposta alternativa com mais uns IFCs com não sei quantos, portanto podemos também abri-los e colocar ao lado dos outros. E, portanto, isto vai sendo atualizado automaticamente, portanto, não temos que estar preocupados. Portanto, se tivermos os fecheiros nas pastas corretas, eles vão-se atualizando. Como é que o coordenador BIM sabe se nós andamos a trabalhar, se não trabalhamos, se houve alterações aos fecheiros, se não houve alterações absolutamente nenhumas? Nós vamos aqui onde diz versões, atividade, assim que é. Vamos aqui à atividade e conseguimos perceber que eu hoje, às 20h20, penso que está correto, fiz um estudo de colisão entre duas especialidades, portanto, foi feita por mim, está aqui o meu nome, está aqui o nome da minha empresa e aqui está. E todo o histórico de atividade feita aqui na plataforma está aqui, desde o momento em que eu criei o projeto e comecei a colocar aqui elementos, criar pastas, etc. Inclusivamente, aqui podem-me aparecer visualizações, podem aparecer versões antigas do mesmo fecheiro, portanto, se eu quiser ir verificá-lo. De maneira que, desta forma, é praticamente impossível o nosso projeto estar desatualizado. Porquê? Porque está aqui tudo registado. Portanto, mesmo que haja uma pessoa que pegue por maldade, vamos chamar assim, pegue numa versão do projeto e substitua por uma versão mais antiga, isso fica aqui registado na plataforma. Portanto, não há forma das pessoas fugirem. Depois, nestas pastas, são definidos níveis de acesso. Portanto, eu posso vir aqui e dizer, portanto, neste caso existe aqui um acesso total, eu podia dizer que neste caso só podia esta pessoa aceder a esta pasta, entre outros, não é? Portanto, temos aqui outras coisas depois para gerir. Vamos continuar porque já só falta meia hora. Terceira fase do modelo BIM é a fase de construção, portanto é a fase a que vamos pegar no projeto e realmente efetivá-lo. Mais uma vez, chamar a atenção para as ferramentas de monitorização e gestão, portanto, nomeadamente a captação de nuvens de pontos durante a implantação das infraestruturas é praticamente crucial. Finalmente temos a parte de... Finalmente não, porque ainda podemos ter outra fase, mas temos a fase da manutenção. É a fase que provavelmente tira mais partido do BIM. Porquê? Porque vamos ter um modelo as-built, não é? Tal como foi construído, e sempre que alguém quiser fazer uma intervenção no edifício, sabe onde é que andam as infraestruturas, sabem o que é que está lá dentro. Por exemplo, imaginem que decidíamos que queríamos implantar uma torneira nova numa parede, ou um corte de água numa parede. Antes de começarmos a rebentar a parede, a tentar descobrir onde é que anda a tubagem, nós, através do modelo BIM, podemos saber onde é que ela andava. Isto começa por aí. Depois, o próprio modelo BIM tem informação sobre o tipo de tubo que lá está, a dimensão desse tubo e o material que foi utilizado. Portanto, pode ser um tubo PEX, pode ser um tubo de cobre, seja o que for. E nós, para instalar um corte de água ou uma torneira, ou seja o que for, sabemos perfeitamente, precisamos de um T ou de um corte, qualquer coisa assim, uma extensão se ela estiver demasiado metida dentro da parede, ou seja o que for. E vamos já para a obra munidos desse material, vamos já com o T correto que bate certo com os outros que lá estão. Tradicionalmente o que se faz tem que se descobrir onde é que anda o buraco, portanto vai-se destruir bastante, a não ser que tenhamos sorte e acertemos logo onde ele está. Senão vamos ter que andar ali entre aspas, às apalpadelas, tentar descobrir onde é que anda o tubo. Depois de descobrir o tubo, vamos saber que dimensões é que ele tem o tubo, para depois irmos à loja comprar o elemento. Portanto, estão a ver as ineficiências que isto vai gerar. Finalmente temos a parte da demolição do edifício, que também é uma fase do modelo BIM, que tem que estar prevista, onde nós vamos planear a demolição. Quais são os aspectos que devemos ter em consideração? Aspectos ligados à segurança.
Por exemplo, será muito grave se nós começarmos a demolição e acertarmos logo num pilar, não é? Por exemplo, ou num elemento estrutural. Portanto, podemos ter problemas na parte de segurança. Podemos ter problemas de segurança ao nível da demolição de paredes onde, por exemplo, tenhamos infraestruturas de gás ainda ligadas à rede pública, infraestruturas elétricas, por exemplo, portanto pode haver o risco de eletrocução ou de explosão. E também pensar na parte do reaproveitamento ou da reciclagem de tudo que são materiais e coisas que existem em obras. Preferencialmente devemos optar pelo reaproveitamento. Claro que nem sempre é possível, portanto, quando não podemos reaproveitar, pelo menos procurar reciclar os materiais. Mas o primeiro passo é sempre o do reaproveitamento. Ok. Vamos a mais um joguinho. Vamos. Ok. Portanto, vocês já conhecem as regras. Isto é um bocadinho também para perceber quem tem as câmaras desligadas, se está a dormir ou se está a acordar. Gerardo, depois de ter ganho, está cheio de pica. Vamos embora. Já agora quem é que é o termoço? Dê-me só um minuto, por favor. Como? Dê-me só um minuto, por favor, que eu estou com a câmara cheia. Estou com o armazenamento cheio, não estou a conseguir abrir a câmara. Tem que tirar a opção de sacar as imagens do WhatsApp. É. Isso é terrível. Eu vou tentar entrar por... Vá pelo computador, site. também dá. Vou para o site mesmo, vou para o PIN. Aqui cá outro pode ir ter e depois só tem que colocar o PIN. Ok, já está. Obrigado. Ok, temos 16 pessoas. Ok. Estão cá todos. Estranho, mas há uma pessoa que não está no Teams. O que se passa? Alguém caiu, não faz mal. Vamos então iniciar o jogo e vamos falar agora da fase de construção, portanto a fase do modelo BIM da construção. Primeira pergunta. Qual destas é uma parte do planeamento de uma obra? O marketing, o desenho de interiores, a venda de materiais ou a gestão de subempreitadas? É a gestão de subempreitadas. Aliás, dá para fazer portanto, o planeamento de obra através do modelo BIM. Há uma coisa que eu estou a procurar convencer a malta do Arcline XP, que é fazer uma ligação do Arcline XP com o Power BI, acho que é assim que se chama, que é uma ferramenta de planeamento muito, muito interessante. E depois há aquela ferramenta da Microsoft, como é que se chama aquilo, para fazer planeamento. Epá, esqueci-me do nome. Não interessa. Alguém se recorda? Não. Dá para estatísticas, essas coisas todas, é muito utilizado nessa área. Project. Microsoft Project, aí, tão fácil. Obrigado. Ok. E então temos o Pedro Oliveira. Pedro Oliveira, exatamente, em primeiro lugar. Ok. Vamos avançar. A colaboração em tempo real é essencial no BIM? Verdadeiro ou falso? Vocês pensem que eu vos mostrei ainda agora.
toda a gente sabe que é difícil esta parte do trabalhar em tempo real. Portanto, obriga a que toda a gente esteja ao mesmo tempo a trabalhar. E sabemos que isso não acontece. Por exemplo, há projetos que são feitos por freelancers e muitas vezes são feitos fora da hora do expediente. Portanto, enquanto o arquiteto e o engenheiro civil provavelmente está a trabalhar durante o dia, o engenheiro eletrotécnico ou mecânico, se calhar, faz isso como uma espécie de part-time fora das horas do expediente, ou seja, tem um emprego e depois executa esse tipo de trabalhos. Acontece com relativa frequência. Portanto, é verdadeiro. Ok, temos aqui o Rui Magalhães, está aqui em primeiro lugar. Vamos avançar. Terceira pergunta. Qual destes é um benefício da documentação atualizada? Mais erros, menos segurança, aumento do custo ou melhoria na qualidade? É a melhoria da qualidade, sem dúvida. Ok, vamos avançar. Vamos ver quem é que foi mais rápido no gatilho. Foi o Pedro Oliveira. Mas continua, estão aqui coladinhos. Vamos avançar. Mais uma pergunta. Qual é uma parte da fase da construção? Planeamento de obra, desenho técnico, documentação desatualizada ou venda de materiais? Qual destas partes é que acham que faz parte? Qual destas partes faz parte da fase de construção? Passa a expressão. É o planeamento de obra, sem dúvida. Apesar da venda de materiais, também poderia ser aqui considerada, mas o planeamento de obra faz parte do modelo BIM, digamos assim. Ok, temos aqui uma disputa renhida pelo primeiro lugar, do Rui Magalhães e o Pedro Oliveira. Vamos avançar. A fase de demolição é a última do modelo BIM? Verdadeiro ou falso? É verdadeiro, sendo que será a última se ela existir, obviamente. Ok, não há mexidas aqui em cima, há aqui umas trocas no top 5. Qual é um objetivo da gestão de subempreitadas? Aumentar custos, melhorar a eficiência, reduzir segurança ou diminuir a qualidade? É aumentar a eficiência, obviamente. Vamos continuar. Tudo igual na frente. Sétima pergunta. Qual é uma vantagem da colaboração em tempo real? Melhor tomada de decisão, mais erros, aumento de custos ou menos comunicação? É sem dúvida a melhor e mais tomadas de decisão. Uma coisa que se faz muito no BIM e que não se faz atualmente é tomadas de decisão que na realidade que atualmente nós protelamos para a obra. Por exemplo, os projetos de águas e de saneamento, ou os projetos de saneamento, neste caso, normalmente os tubos de queda, os engenheiros civis, por uma questão de fazer as coisas no imediato, colocam os tubos de queda do saneamento embutidas nas paredes exteriores do edifício, não é? Paredes exteriores ou paredes confrontantes. O que acontece na realidade é que as paredes exteriores e paredes confrontantes são um local onde habitualmente passamos com vigas, ou seja, isso não é possível de fazer na prática. Ou seja, será logo desrespeitado o projeto nessa fase, porque temos que passar com os tubos noutro sítio. E de maneira que quem acaba por decidir onde é que se passam os tubos, claro, com a aprovação da fiscalização ou do dono da obra, é o executante, não é? No BIM, o sítio onde vai passar o tubo tem que estar já corretamente definido, com precisão, de maneira que nós
praticamente podemos já levar para a obra as coisas cortadas à medida. Portanto, se tudo estiver correto com o levantamento e com a implantação da obra, portanto, estará tudo à partida ok e podemos avançar nesse sentido. Ok, aqui uma pequena alteração. Mariana Saraiva juntou-se aqui ao top 5. Qual é o resultado da melhoria da qualidade? Menos segurança, mais custos, mais atrasos ou menos retrabalho? É a questão do fenómeno do retrabalho, de não ter que estar a fazer novamente uma coisa que está feita, porque quando a gente faz já bem e faz logo à primeira. Portanto, ok, temos tudo aqui exatamente como estava. Última pergunta. A fase de manutenção é a segunda fase do modelo BIM? Verdadeiro ou falso? Eu cheiro-me que só uma pessoa é que vai acertar nesta. Agora já não, já falamos isto muitas vezes hoje. É falso, vá, afinal foi mais que uma pessoa. Ok. Vamos ver agora quem é que está no pódio. Em terceiro lugar temos o Marco. Em segundo lugar o Pedro Oliveira. E em primeiro lugar o Rui Magalhães. Vamos ver que em quarto a Mariana julgo que é Saraiva e em quinto o Pedro Barata. Paulo Barata, desculpe. Ok, muito bem, parabéns, Rui. Vamos agora voltar aqui à apresentação. Vocês no módulo 2 estiveram a elaborar janelas, estiveram a ver como é que podiam criar janelas picando em 2 pontos ou livremente, portanto, especificando logo a medida da janela e colocando-a no devido lugar. Tiveram a ver como é que criavam tipos e estilos de janelas, portanto, os modelos mais personalizados para depois podemos utilizar nos nossos projetos, nos vários projetos. Sendo que nestas situações isto traz grandes vantagens utilizarmos estilos, porque o que vai acontecer é que estamos a padronizar medidas, estamos a padronizar modelos e isso vai facilitar a fabricação em série de portas, janelas e tudo mais. Também houve uma explicação como é que gerávamos janelas em esquina, portanto tínhamos 2 janelas numa esquina, como é que podemos fazer essa integração. Em relação às lajes, tivemos a ver como é que se faziam lajes a partir de pontos ou a partir de paredes, portanto picando em pontos ou selecionando as paredes que fazem o contorno, e também como é que podíamos editar essas mesmas lajes, fazendo a criação de varandas, criando lajes em consola, criando aberturas nas lajes e ajustando eventualmente camadas das lajes, portanto uma camada independente das restantes. Isto para quê? Para, por exemplo, nas varandas podermos dar um caimento, não é? Para escoamento de águas, e, por exemplo, nas coberturas, chamadas coberturas planas ou coberturas invertidas, acho que é o nome técnico mais interessante, podemos também dar o caimento à camada de forma para as águas também escoarem. Depois, também, nesta parte das lajes, eu expliquei a criação de 2 tipos de lajes, portanto, a chamada laje de estrutura e a laje de acabamento, em que a laje de estrutura abarca praticamente toda a parte de betão que é criada, mas para termos a possibilidade de criar acabamentos independentes em cada um dos compartimentos, eu optei por explicar como é que se criava uma segunda laje, que no fundo tem as camadas de acabamento, portanto, sobre a laje inicial, portanto, cada uma no seu compartimento. Também, neste segundo módulo, abordámos a questão das escadas, como é que nós podemos adicionar uma escada, como é que nós podíamos fazer a distribuição dos degraus, calcular o espelho e o cobertor para ficar tudo dentro das normas,
e fazer a alteração gráfica, não só em 3D, mas também a 2 dimensões, portanto, como é que a escada ia ser representada em planta, sendo que tínhamos também aqui a possibilidade de colocar a escada em planta visível no piso superior e fazer a duplicação dos elementos, se quiséssemos copiar a mesma escada para vários pisos que tinham sempre uma altura de piso portanto, constante, portanto, sem variações nas alturas de piso. Eu não sei se aparecia ou não, mas eu julgo que sim, acho que fiz uma pequena explicação sobre isso, que é como é que se criam aquelas escadas que estão muito em voga, conhecidas pelas escadas tipo Souto Moura, portanto, com um perfil central e o metálico, e depois as escadas suspensas. Há um vídeo sobre isso, não há? Nas lições? Sim. Sim? Sim. Ok, muito bem, obrigado. Eu, como já fiz isso há muito tempo, já não me recordava, mas pronto, de qualquer modo, pronto, não é essencial saber isso, mas de qualquer forma está lá para quem quiser saber como se faz. A seguir, vamos ter, como habitualmente, uma parte teórica e uma parte prática. Na componente teórica, vamos esmiuçar quais são as características para um modelo ser considerado um modelo BIM, entre as quais a questão do modelo ser paramétrico, quais são as características para nós entendermos que realmente é um software BIM ou não. Portanto, se nós tivermos um programa, um software que queremos utilizar, temos que perceber se realmente ele vai cumprir com as características necessárias para nós podermos trabalhar em BIM. E há programas que servem, há programas que não servem. Habitualmente o software CAD não serve para BIM, embora isso está a ser um bocadinho alterado, embora não permitindo trabalhar em BIM, pode permitir, por exemplo, abrir fecheiros BIM, importar fecheiros BIM e manipular fecheiros BIM. Pode ser suficiente, por exemplo, para um engenheiro de obra que tem já um modelo BIM feito, fazer o seu planeamento, não é? Fazer os cálculos das listas de quantidades, etc. E depois também quais são os benefícios que nos vai trazer esta implementação da metodologia BIM no nosso trabalho. Em termos do software, vamos aprender como é que vamos adicionar corrimãos a escadas e varandas, portanto corrimãos e guardas. Vamos também ver como é que criamos vários tipos de telhado, portanto coberturas com elementos construtivos, como sendo o vigamento. Por acaso não está prevista a treliça, não existia quando eu fiz estes tutoriais. Vou ter que adicionar brevemente. Mas podemos ver também como é que nós podemos distribuir os vigamentos, o ripado para colocar as telhas, etc. Também ver as várias camadas que nós podemos criar num telhado, como por exemplo colocar um forro e depois sobre o forro um isolamento térmico, sobre o isolamento térmico uma camada como um ondulino ou uma coisa do género, ou uma subtelha. E finalmente como é que nós criamos e editamos tetos falsos num determinado espaço, com ou sem iluminação, com ou sem sancas, luz indireta ou sem luz indireta. Portanto, e conseguimos fazer isso no nosso software. Pronto, isto é o que nós aprendemos e isto é o que vamos aprender durante esta semana, portanto, no módulo 3. Alguma questão que queiram colocar? Não. Não, está tudo mais ou menos. Ok, então vamos a mais um joguinho. Ok, vamos jogar. Vamos agora explorar a parte da manutenção, portanto, como sendo uma das fases do nosso modelo BIM. Ok. Antes de avançar, vou só ver aqui como é que está o panorama. Ok, já toda a gente pôs as lições marcadas como concluídas. Obrigado. Portanto, já não marco falta a ninguém hoje.
Colatra também vai jogar. Vamos ter o Tony, o Rato também, não? Pois não sei, a ver se aparecem aí. Quem falta? Falta Já apenas estão um. os 16. Como? Já estão os 16. Não, mas vocês são Ai, 17. são 17. Quem é que está a faltar? Ok. Sou eu novamente. Ah, É por causa da câmara. câmaras e técnicos projetistas normalmente não se dão muito bem. Mas é o tipo de câmaras. O problema é que há muitas fotos de obras. Mas eu estava a o falar das levantamento. câmaras municipais. É questão do levantamento. Ok, vamos então iniciar o jogo. Agora vamos tratar da manutenção como uma das fases do modelo BIM. Verdadeiro ou falso? A manutenção é uma fase do modelo BIM? É. É. É sim, senhor. É uma das fases do modelo BIM. Senão nem era o tema deste jogo. Ok, e ainda pá, 5 pessoas que tiveram aqui acertaram com o gatilho exatamente na mesma hora. Maravilha. Isto cheira-me aqui a bots, uma coisa assim do género, uma coisa qualquer. Vamos à segunda pergunta. Qual é a primeira fase do modelo BIM? Demolição, construção, levantamento ou manutenção? É fase de levantamento, obviamente. Agora já era proibido as pessoas não saberem. Ok, está aqui toda a gente muito coladinha, toda a gente acertou. Verdadeiro ou falso? A gestão de custos é importante na manutenção? Cinco segundos para o 17º responder. É, obviamente, a gestão de custos é sempre importante em qualquer fase do processo, evidentemente. Ok, não há grandes mexidas aqui, está toda a gente muito coladinha. Vamos à quarta pergunta. Qual é o principal benefício da metodologia BIM na fase de manutenção? Acesso a informações, dificuldade de uso, custo elevado ou modelo desatualizado? É claro está o acesso a informações sobre a localização das coisas em locais não visíveis, que tipo de materiais tem, etc, etc, etc. Já houve aqui mais umas mexidas aqui à frente, mas continua tudo muito coladinho. Qual é a última fase do ciclo de vida do BIM? Demolição, levantamento, construção ou manutenção? Aliás, a imagem que vocês veem é certamente de manutenção. Ok. É a demolição, obviamente. Ok, o Gerardo passou novamente para a frente. Epá, vocês têm que... Temos aqui um alvo a bater. O modelo digital deve ser atualizado mesmo na fase de manutenção? Sim ou não?
Deve, sim senhor. Eu lembro-me que aqui há uns anos vendi uma licença do ZWCAD para o hotel. Era um hotel qualquer de luxo ali na zona do Parque das Nações. E a justificação que me deram. O Hotel Tivoli, era isso. E eu fiquei assim um bocado admirado. Para que é que um hotel quer um software CAD? E então o que foi dito é que portanto, a pessoa que me contactou era o técnico que fazia a manutenção portanto, das infraestruturas do hotel e que estava constantemente a ter que fazer alterações, porque havia sempre uma nova legislação, por exemplo, na área da detecção de incêndio e essas coisas todas, portanto, estavam sempre a modificar os dispositivos. E ele precisava de um software CAD, basicamente, para atualizar, portanto, para ele perceber onde é que passavam os tubos, portanto, estava constantemente a atualizar, não era o modelo BIM, era o modelo 2D, mas na altura já era bastante avançado e fazia essa atualização. Ok, não há grandes mexidas, a Milene passou um bocadinho mais à frente. Verdadeiro ou falso? O acesso ao modelo BIM é essencial na manutenção? Só temos 15 respostas, temos 2 pessoas que não estão a responder. É de facto essencial, sim. Vamos ver agora. Não há grandes alterações. Última pergunta. Qual é a fase que envolve o cadastro do existente? Construção, levantamento, demolição ou manutenção? Ok, será o levantamento, exatamente, levantamento ou cadastro, também conhecido assim. Vamos avançar e vamos ver quem é que ficou em terceiro lugar. Foi a Mariana Saraiva. O Pedro Oliveira ficou em segundo e em primeiro lugar o Eugênio Gerardo, mais uma vez. Muitos parabéns. Obrigado a todos pela vossa participação. Vou-vos só tirar uma fotografia de família para terminar aqui o meu relatório de presenças. A próxima sessão, eu vou ter que ver aqui quando é que é, porque há aqui mexidas nos horários, penso eu. A próxima sessão síncrona, por acaso no vosso não tem grande influência, mas houve aqui uma alteração noutros. Portanto, a próxima sessão vai ser no dia 11, ou seja, vocês vão ficar 2 semanas sem formação síncrona, digamos assim, portanto será daqui a 15 dias. Portanto, tem aqui um período que podem aproveitar para apanhar um bocadinho o barco, não é? Para não deixarem muita coisa para trás nas atividades, é o que eu vos aconselho. E encontramos-nos aqui novamente 2 a 15 dias neste caso. Se ninguém tiver dúvidas, eu ia dar por encerrada a sessão de hoje. Não há questões que queiram colocar? Não, obrigada. Não? Pronto. Não. Muito bem. Uma boa noite a todos e Boa noite. então Boa daqui noite. a 15 dias. Boa noite. Tá? Muito obrigado. Boa noite. Daqui a um bocadinho Boa coloco noite, o vídeo Bino. Boa noite, então. Tony. Obrigado. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.